Pai de amor, Deus de poder, eu te louvo, Senhor Deus, pela vida desse meu irmão, Senhor Deus, que aqui está, Senhor Deus, disposto, Senhor Deus, a abrir a boca dele, Pai, para proferir palavras, Senhor Deus, que Tu tem colocado no coração dele, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essas palavras, Senhor Deus, possa cair mesmo em terra fértil, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, e essas pessoas, Senhor Deus, que estão ouvindo, Senhor Deus, através da internet, Pai, que possam também, Senhor Deus, guardar essa palavra, Senhor Deus, que essas palavras venham dar fruto, Senhor Deus, no Teu reino, Senhor, em nome de Jesus Cristo, é o que eu te peço e agradeço, Senhor, abençoa a vida dele, Pai, e tudo o que é dele, Pai, abençoa a sua família, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém e amém. Só Bíblia, né? Meu Deus, muito tempo. Só uma saudaçãozinha só. Amém. Amém? Glória a Glória a Deus. Deus. Aproveita a igreja acabar do Senhor, amém? Amém. Então tá bom. A gente vem mais pra frente aí, pô. Senta aqui nas fileirinhas da frente, ó. Melhor, todo mundo junto. Vem aí. Please. Chega aí, irmão. Fala aqui, meu. Ficar num canto aí isolado. Amém, irmãos? Amém. Bom, hoje eu vou trazer para vocês aqui uma breve mensagem, né? Que fala um pouquinho sobre fé. Né? Muitos aqui sabem já o que é fé. Muitos aqui vivem a fé, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Mas, assim, eu quero trazer algo para demonstrar assim, que a fé não é algo que deve ser falado, e sim a fé ela deve ser vivida, né? Lá em 2 Coríntios 5,7 diz o quê? Que nós devemos caminhar pela fé, né? De dia em dia, de glória em glória. Então, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que a fé nas nossas vidas, ela não é algo que deve ser falado, né? Muitas vezes as pessoas perguntam assim para a gente: você tem fé? Tenho fé. Você acredita em Deus? Acredito sim em Deus. Mas você vive a fé? Porque assim, a gente viver a fé nos momentos bons, nos momentos que a gente está de bem na vida, né? De bem com tudo, é fácil. Mas agora a gente viver essa fé genuína, essa fé verdadeira, quando a gente está em situação que não é muito confortável para a gente, já não é algo tão simples, né? E o Senhor fala o quê? Lá em 2 Coríntios 5,7, que nós devemos caminhar pela fé, mas para nós caminharmos pela fé, ela deve ser trabalhada, não é verdade? Para a gente conquistar o nosso dinheiro, a gente tem que trabalhar. Para a gente conquistar a nossa fé e para a gente ter fé, a gente tem que trabalhar essa fé. E como que a gente vai trabalhar essa fé? Sendo provado. É só dessa forma que a gente consegue trabalhar nossa fé. Jó, ele foi provado, não foi? A fé dele foi provada até o último momento, né, da vida dele. Mas em nenhum momento, independente da situação que ele se encontrava, ele deixou de ter fé. E depois de tudo aquilo que ele passou, Deus o abençoou, Deus o enriqueceu, Deus o colocou sobre o mais alto nível de prosperidade, eu falar enriquecimento, de prosperidade. Mas para isso acontecer, a fé dele teve que ser provada. E não é diferente hoje comigo e com você. Não é diferente comigo, não é diferente com a Neuza, comigo, com o Daniel. Todos nós somos provados, dia após dia. Mas claro, como o Leandro disse no domingo, né, cada um tem a sua medida de fé. E Deus sabe a medida de fé de cada um. Então Ele não vai te dar uma prova maior que você não possa suportar. Disso nós temos que ter o quê? Certeza, e nós temos que estar convictos disso. Porque muitas vezes vem uma aprovação mínima que seja, e nós já deixamos de ter a nossa fé. Não é verdade? Às vezes vem uma coisinha
banal assim, não consegui pagar uma conta de R$ 50 esse mês. E isso já faz com que a nossa fé seja abalada. Uma coisa pequena, né? Então assim, para que nós possamos ter fé, essa fé deve ser trabalhada. Então, as nossas lutas do dia a dia nunca vai acabar. Sempre nós teremos lutas e mais lutas, para que nossa fé seja cada dia mais fortalecida. Por quê? Porque se nós não tivermos fé, nós não vivemos, nós morremos, nós estamos mortos. Não é verdade? Como diz lá em Tiago fala o quê? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, se você não faz obras, você não tem fé. Consequentemente, você morre. É assim que funciona. A fé sem obras, ela é morta. Vocês sabem o significado de fé? O que significa fé na palavra? O que a palavra diz sobre fé? O que é fé? O que é fé? Alguém pode me dizer o que acha que é fé? A certeza que vai acontecer. Isso, a certeza de que vai acontecer. Tem certeza que vai acontecer. Como? Aquilo que não vê vai ter certeza que vai acontecer. Isso, exatamente. A palavra diz, fala o quê? Bem-aventurado aquele que crê no que não vê. A fé é algo que não é tangível. Eu tenho fé que isso daqui é uma Bíblia. É tangível. Na verdade, eu estou pegando. Eu tenho fé que isso daqui é um púlpito. Eu estou pegando esse púlpito aqui. Mas eu tenho fé, e todos aqui estão sabendo, que em nome do Senhor Jesus Cristo, o pai da Rosângela, da irmã Rosângela, vai sair daquela situação. Isso é fé. Algo que não é tangível, a gente não está vendo, e muitas vezes a gente não consegue enxergar uma solução para aquele problema, para aquela situação que ele e a família está passando. Mas nós cremos e nós temos fé que Deus pode sim agir naquela situação. Independente do tempo, independente das horas que vai demorar, dos dias que vão demorar, independente de quando vai ser, nós temos que ter fé de que algo vai acontecer. A fé tem que ser a última que morre nas nossas vidas. A fé, ela é o que, irmãos? A fé é um sonho que nós temos, é algo que nós buscamos, que nós almejamos, mas que nós não conseguimos ver, mas que nós temos convicção de que aquilo vai acontecer, de que aquilo vai se concretizar sobre as nossas vidas. Isso é fé. Lá em Hebreus 11:1 fala o quê? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, de algo que a gente espera, que a gente quer, e a prova das coisas de que a gente não vê. Isso é fé. É você crer em algo que você não está vendo. É você crer no impossível sobre a sua vida. É você crer que aquilo vai acontecer de alguma forma. Você não sabe como. Você não sabe o tempo, você não sabe a hora, você não sabe o momento, mas você sabe que vai acontecer, né? E Marcos 10:51-52, se alguém puder abrir e ler para mim, fala sobre o quê? Sobre a cura de um cego. Se alguém já viu aí e puder ler, eu agradeço. Marcos 10, O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Glória a Deus. Amém. A fé desse cego, irmão, naquela época, naquela situação que ele se encontrava, era tão grande, era tão imensa. Ele acreditava que um dia ele ia enxergar de alguma forma. Ele não sabia o tempo, ele não sabia o dia, ele não sabia a hora que ele ia enxergar, mas ele cria de tal forma que ele ia enxergar um dia. A fé dele era tão grande que ele ia voltar a enxergar, que Deus o abençoou e ele enxergou. Mas Deus é bem claro aqui, e ele fala assim: Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. A fé daquele cego o curou. A fé que ele tinha, ele creu, a fé que ele tinha, que ele ia ser curado de alguma forma, o
curou. E é dessa forma na minha vida e na sua vida. Se nós não tivermos fé de que realmente aquela situação vai mudar, ela não vai mudar. Lá em Apocalipse 3, 15, 16 diz o quê? O que diz lá? Lembro da passagem, mas não sei o que diz. É isso mesmo, ó. O pastor está ligado. Lá fala o quê? Fala o quê? Que porque és morno, fala da mornidão nossa. Porque você não é quente e você não é nem frio, você está aqui morno no meio, eu vou te vomitar na minha boca. Você não vai reinar comigo, você está fora daqui. Então, irmãos, não tem o meio termo na fé. A fé, ou você tem, ou você não tem a fé. É dessa forma que funciona. Não tem como a gente ser morno perante a fé. Ou a gente acredita, ou a gente não acredita. Aí eu venho naquela que o pastor Leandro falou no domingo, né? Se você não tem fé, não adianta você profetizar. Nada vai acontecer. Não adianta você ter fé na hora que você está lá na bonança, que você está bem, não está faltando nada na sua casa, suas dívidas estão pagas, seu relacionamento está uma maravilha, não há doenças na sua família. Não adianta você ter fé nessa hora, mas aqui, na hora que você tem uma pessoa enferma, você tem um pai ou uma mãe internado, entre a vida e a morte, você está com as suas dívidas todas estouradas, você está com o seu banco com o limite lá em cima, que já estourou o limite, está 2 vezes o valor do seu limite, você está naquela situação que o seu filho está enfermo no hospital, e aí você vai lá e quer demonstrar fé. Não adianta. Ou você tem, ou você não tem fé. Porque é mais fácil a gente ter fé quando a gente está bem, numa situação que a gente está confortável, do que numa situação quando a gente não está confortável. Onde na verdade deveria ser ao contrário, né? Onde na verdade nós deveríamos ter mais fé numa situação de desconforto do que ter muita fé numa situação de conforto. Não é verdade? É nesses momentos que nós devemos colocar a nossa fé em prática, nos momentos de dificuldade da nossa vida, nos momentos realmente de dureza, né? Naqueles momentos sofridos. É nesse momento que nós devemos colocar a nossa fé. Por quê? Porque nós temos a convicção como cristãos de que Deus não vai dar um fardo maior do que a gente pode suportar. Nós temos a convicção de que eu vou conseguir passar por essa fé, vou conseguir passar, por esse problema, por essa situação. Amém? Então, irmãos, hoje nós temos que viver pela fé, dia após dia, para que possamos continuar vivos. Caso contrário, estaremos mortos espiritualmente falando, como disse lá em Tiago 2,26. Como diz a palavra de Deus, não porque nós somos heróis ou somos cara, e sim porque seremos a imagem e semelhança de Deus. Porque a partir do momento que nós começamos a exercitar a nossa fé, nós colocamos a nossa fé em prática, o que acontece? Nós começamos realmente a ter a imagem e semelhança de Cristo. A partir daí nós começamos a demonstrar a nossa fé para as outras pessoas. As outras pessoas vão enxergar a nossa fé não pelo que nós estamos falando, e sim porque nós estamos vivendo a verdadeira fé. E a partir daí, outras pessoas são contagiadas. A partir daí, a igreja é contagiada. A partir daí, há uma multidão de pessoas com a mesma fé, buscando o mesmo objetivo, interligado na mesma situação. Então, assim, a partir do momento que você começou a exercer sua fé, o outro irmão vai ver, nossa, aquela irmã mudou. O que está acontecendo? Ela estava naquela situação aquele dia, falando que não aguentava mais, que nada muda, que é tudo a mesma coisa, e agora ela está aqui, dando glória a Deus, seja a vontade do Senhor, eu estou em paz. Então, assim, a sua fé começa a mover a fé do outro irmão, não é verdade? E nós também, irmãos, o que acontece? Eu até esqueci de falar isso, que é um ponto importante. Se nós temos fé, nós temos que mudar o nosso jeito de falar, não é verdade? Porque às vezes nós estamos em determinadas situações e a gente fala assim,
olha lá, já falei que não sabia que ia dar certo, aí não deu certo. Mas de novo, aí ó, estou aqui jejuando e nada acontece. Até quando eu vou ficar assim nessa situação? Olha lá, ó, resolveu uma situação aqui, mas já surgiu outra. Aí não adianta, não tem jeito. Então assim, a gente tem que mudar o nosso jeito de falar. A gente tem que mudar a nossa comunicação. Então a gente tem que começar assim, a glorificar mesmo, irmãos, e falar, amém, em nome do Senhor Jesus vai dar certo. Não deu certo aqui, mas é propósito de Deus, Deus tem o melhor, Deus vai abrir outra porta aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa, eu pensei que ia acontecer agora, eu estava com fé que isso ia acontecer agora, mas no último momento deu para trás. Deus tem um propósito, lá na frente Deus tem algo melhor. Então assim, nós temos que começar a mudar o nosso falar. Amém? Vamos abrir lá em Marcos 2, do 3 ao 5. Marcos 2, versículo 3 ao 5. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico para Jesus, estavam levando o paralítico, carregado por 4 deles. O paralítico não andava, 4 pessoas estavam carregando ele para apresentar ao Senhor. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela cobertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aí olha, presta atenção agora, irmãos. No 5, presta atenção no que Jesus fez, no que aconteceu. Vendo a fé que eles tinham, quem tinha fé nesse momento? Os amigos do paralítico. A multidão. Os amigos, a multidão que estava ali tinha fé. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O paralítico naquele momento ele tinha fé? Não tinha. Acho que ele estava tanto tempo, irmão, naquela situação, que ele não acreditava em mais nada. Ele não tinha mais forças para ter fé e acreditar que um dia ele poderia andar. Não é verdade? A fé dele já estava morta, ele já tinha morrido espiritualmente falando. Ele não tinha mais fé. Ao contrário daquele cego, ele tinha fé fervorosa, ele acreditava que Jesus ou alguém, de alguma forma, ele seria curado. E ele foi. Mas o paralítico não. O paralítico chegou um momento da vida dele que ele não aguentava mais. Chegou um momento da vida dele que ele chegou a acreditar, eu creio, que ele acreditava que ele seria curado, ele acreditava que ele iria andar um dia. Mas por isso não aconteceu um determinado tempo que ele estava buscando, ele acabou fazendo o quê? Deixando a fé de lado e resolveu morrer espiritualmente. Resolveu entregar a vida dele e falar: eu não estou mais aí para a minha vida, eu prefiro morrer do que estar nessa situação. Mas o que acontece? Ele tinha amigos, ele tinha irmãos, ele tinha pessoas que estavam ali do lado dele que tinham muita fé e acreditavam que ele poderia ser curado sim, através de Jesus. Então, Jesus olhou aquela situação e falou o que no versículo 5 mesmo? Vendo a fé que eles tinham, vendo a fé que aquela multidão de pessoas tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Vocês conseguem ver o poder da fé de uma multidão? Vocês conseguem entender o poder da fé de cada um de vocês, independente da fé do outro? Vocês conseguem entender isso? Eu fiquei pensando na situação do meu pai. Eu sempre trago um exemplo do meu pai. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz mais ou menos um mês que ele está conseguindo parar com a bebida. Nesse mês ele bebeu só uma vez, glória a Deus, para quem bebia todos os dias. Então assim, eu vejo nessa situação o seguinte: meu pai é um homem que assim, ele não tem fé, ele tem fé da boca para fora, mas ele não acredita nisso daqui. Ele fala que isso daqui foi escrito por mãos de homens, não foi escrito por homens inspirados por Deus. Ele não acredita, ele não tem fé. Mas eu comecei a pensar: se eu tiver fé, tamanha fé,
que eu devo ter, Deus pode alcançar a vida dele. Não é verdade? Deus pode alcançar através da minha fé. Não é porque ele não tem fé que ele não pode ser salvo, não é porque ele não tem fé que ele não pode ser liberto da bebida. Não é verdade? Muitas vezes a gente está fazendo evangelismo, está indo na casa de um irmão e vai e fala de Deus. Aí você vai, visita uma vida, fala do amor de Deus. Vai para um casal, está tendo briga no casal, vai lá e fala do amor de Deus. Saiu de lá, está uma beleza, beijo para cá, come pizza, vai embora. Aquela semana é uma maravilha. Chegou na outra semana, preciso de vocês aqui de novo. Aconteceu isso. Você vai lá de novo e faz todo o trabalho, blá. Chega uma hora que você olha assim para a situação e você fala: isso daí não tem mais jeito. Não é verdade? Você olha e fala: isso daí não tem mais jeito. Ele não quer. Se o casal não quer mudar, não adianta que não vai ter mudança. Deus não vai agir. Aí que nós estamos errados, irmãos, de pensar assim. Se nós temos fé, se nós somos homens e mulheres de Deus, e se nós acreditamos que aquela situação pode mudar, Deus pode sim tocar naquela situação e mudar aquela situação para se mostrar Deus ali naquela família. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que mudar essa percepção de que se Ele não quer, Deus não vai agir. Nós temos que mudar esse pensamento. Não, se Ele não quer, eu quero. E eu creio que através da minha fé Deus vai mudar sim. Deus vai alcançar aquela vida, Deus vai mudar aquela situação e vai se mostrar o quão grande Ele é perante aquela família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é assim que deve funcionar sobre as nossas vidas. Amém? Isso, irmãos, é para enxergarmos o quanto é poderosa a fé de uma multidão. Unidos através de uma única fé, podemos fazer maravilhas. Não é verdade? Viu, pregador? Está falando que hoje ela vive em paz. Amém. Glória a Deus, irmão. Porque quem trazia a tribulação para ela foi embora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá vendo? Mas deixa eu te perguntar, na época você tinha fé que aquela situação podia mudar? Não, né? Você via a mudança? Ela sofria. Glória a Deus. Perseverou. Teve irmãos que foram até lá. Teve irmãos que oraram, jejuaram. Teve irmãos que com a fé deles, de que a situação ia mudar, fez com que realmente aquela situação mudasse. E hoje a irmã está aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Para quem é quase todo mês, né, irmão? Deus fiel, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não vai ser mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, unidos através de uma única fé, podemos fazer maravilhas. Vejam a importância da oração aqui. Quão importante é uma oração? Porque uma oração é um momento que todos os irmãos estão interligados, muitas vezes orando para uma determinada situação e com fé que aquela situação vai mudar. Então, da mesma forma que o paralítico aqui ele foi perdoado, foi curado através da fé das outras pessoas, aquela situação, através da oração de uma multidão, pode mudar e vai mudar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, eu queria perguntar para vocês agora sim, né? Vocês se autoanalisarem, olhar para vocês e ver qual que é o nível de fé de cada um aqui hoje. Será que nós realmente estamos vivendo a fé genuína? Nós estamos caminhando pela fé verdadeira? Eu digo que hoje eu não estou caminhando pela fé verdadeira. Por quê? Por que eu não estou caminhando pela fé verdadeira? Porque muitas situações aconteceram na minha vida desde o começo do ano passado até hoje. Muita situação aconteceu, muita coisa. Passei por momentos muito difíceis, assim, não de situação que eu falo assim, nossa, situação financeira. Passei por momentos de situação financeira difícil, eu passei sim. Mas a maior situação assim que eu passava difícil era de eu comigo mesmo. Eu internamente comigo mesmo. Então assim, em muitos momentos eu deixei de ter fé e deixei de acreditar. Muitos momentos da minha vida. Quase entrei em depressão, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus eu não entrei. Mas teve momentos da minha vida que a minha fé estava tão lá embaixo, e eu não acreditava e não cria que
que Deus poderia dar o escape, eu não acreditava e não cria que Deus podia agir ainda na minha vida, eu não conseguia levantar da cama. Ficava o dia inteiro na cama. Não levantava nem para escovar o dente. Não tinha vontade de viver. Não acreditava mais em nada. Porque teve momentos na minha vida quando parecia que ia acontecer, não acontecia. E teve momentos na minha vida que eu queria que acontecesse no meu tempo e não acontecia no meu tempo. Então isso foi começando a me desestruturar psicologicamente falando, me desestruturar internamente e fazer com que eu deixasse de acreditar no poder de Deus sobre a minha vida. Mas, assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Hoje eu estou, assim, muito mudado mesmo. Glória a Deus, desde o final do ano passado, Deus deu um clique, assim, de um dia para o outro, de uma noite, dormi, no outro dia eu acordei totalmente diferente, onde eu realmente falei, Senhor, está nas suas mãos, a minha parte eu vou fazer. Exatamente, entrega e sossega. Porque muitas vezes a gente entrega a situação, mas quer pegar de volta. Por quê? Porque a gente quer resolver com as nossas forças, a gente quer resolver do nosso tempo, da nossa forma, porque a nossa forma é melhor, a nossa forma é mais confortável. E muitas vezes não é dessa forma que acontece na nossa vida. Tudo é no tempo e na hora de Deus. E eu lendo essa palavra aqui, eu consegui entender o seguinte: tudo é realmente no tempo e na hora de Deus. Porque eu vou passar por prova, sim. Eu sei quando essa prova vai acabar? Não sei. Mas eu sei que esse fardo não é maior do que eu posso carregar. Então eu vou descansar. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou ir atrás, eu vou correr, e na hora certa, Deus vai abençoar. Na hora certa, Deus vai abrir as portas. E a partir do momento, irmãos, assim, no ano passado, quando eu tomei essa decisão e falei, não, isso tem que mudar, graças a Deus a oração dos irmãos, a orientação dos pastores que foram lá em casa, graças a Deus, assim, é uma postura minha que eu tomei de mudança de vida. Eu creio que Deus começou a agir. E é coisa mínima, irmãos, é coisa besta falando. Às vezes você não consegue, assim, orar, você não tem vontade de orar, você não consegue fazer nada, que eu não levantava da cama. Só por eu tomar uma postura de falar assim, eu vou orar, começar a orar de noite, Deus já começou a agir. Tipo, passou a questão de 2 dias, já aconteceu alguma coisa. Eu falei, eita, só comecei a orar de noite. Então, assim, é uma posturinha banal falando, entendeu? Não precisa de muito. Vou precisar disso, daqui, precisar da igreja todo dia, eu vou precisar orar, jejuar, ler a palavra 24 horas por dia, não sei o que lá. Não, é uma posturinha, começa assim, começa pequeno. Então, a partir do momento que eu tomei uma postura totalmente diferente, Deus já viu que eu estava querendo mudar, já começou a agir. Eu fiquei nessa situação, irmãos, porque eu não consegui emprego. Fiquei desempregado, né? Durante um ano aí, em busca de emprego, mais de um ano, e eu não consegui emprego, então isso começou a me abalar, ainda mais para o homem, né? Para o homem que assim, é o varão do lar, tem que provedor do lar, então se acaba tendo uma cobrança maior, e aí eu fiquei mal. Mas a partir do final do ano passado, quando eu tomei essa postura, foi assim, irmãos, eu mandava tanto currículo e me chamava para uma entrevista, eu ficava louco. Não entendia, eu falava, não é possível que isso está acontecendo. Mas a partir do momento, aí eu comecei a entender, a partir do momento que eu mudei minha postura, é o que eu estou falando para vocês, 2 dias depois me ligaram para uma entrevista, eu falei, opa, alguma coisa está acontecendo. E aí eu comecei a perseverar, comecei a fazer minha parte, comecei a ler um pouco, comecei a orar, fiz um propósito com Deus, um jejum com Deus, e Deus começou a agir, começou a surgir uma entrevista aqui, outra ali, você vai, faz, vai bater na cabeça aqui, bater na cabeça ali, porque eu fiquei sem trabalhar empregado, registrado, irmãos, desde 2012. Então assim, trabalhava por conta, e você voltar assim ao mercado não é fácil, é difícil, não é tão simples. É mais fácil para quem estava empregado, ficou desempregado 2, 3 meses, do que para quem está 2 anos mesmo trabalhando por conta. E começou a surgir as coisas. Então começou a entrevista, começou a dar um ânimo, começou a dar um gás. Então eu vi já o agir, o cuidado de Deus sobre a minha vida. E de lá para cá, comecei a procurar. E assim, para honra e glória do Senhor, na segunda-feira eu comecei a trabalhar. Na segunda-feira agora. E muitas vezes é assim, irmão, a gente tem que abrir mão e não é da forma que a gente quer, e a gente não entende, né, a vontade de Deus, né?
A gente quer da forma que a gente quer. Ah, eu quero um emprego assim, que eu vou ter esse benefício, que seja em tal lugar, que eu ganhe tanto, que eu trabalhe tantas horas por dia. A gente quer o perfeito, né? A nossa vontade é que tudo seja perfeito, lindo e maravilhoso. Mas a gente não entende a vontade de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E na maioria das vezes é assim. Na maior parte das vezes é assim. Mas a gente tem que crer que a vontade dele é a melhor sobre as nossas vidas. Não é verdade? Porque eu queria um emprego certinho, acabei abrindo mão, né? Da forma que eu, assim, das propostas que eu estava buscando. E Deus abriu uma outra porta. É o salário que eu queria? Não é. Não é o salário que eu queria. É os benefícios que eu queria? Não, não é os benefícios que eu queria. É da forma que eu queria? Não é. Mas está ótimo, glória a Deus. Eu creio que é o começo de uma nova jornada. Então assim, não é porque que eu não está da forma que eu quero agora, que lá na frente eu não vou estar da forma que eu quero, que eu busco, que eu tenho fé que eu vou estar, não é verdade? Então assim, muitas vezes o trabalhar de Deus não é da mesma vontade assim que nós temos, né? Na maior parte das vezes o trabalhar de Deus é diferente. E eu comecei a trabalhar na segunda-feira, aí as coisas é muito engraçado o que acontece, né? Eu comecei na segunda-feira. E na sexta-feira, antes de eu começar a trabalhar, tinha me ligado um rapaz de uma empresa e ele tinha marcado uma entrevista comigo para segunda. Eu falei, tá bom, eu aceito essa entrevista. Só que essa entrevista tem entrevista e no final de semana tudo me ligaram, tudo falando dessa oportunidade que eu tinha sido aprovado. E aí eu falei, não, agora tá errado eu ir lá para essa entrevista, sendo que eu já dei ok na outra empresa, na verdade. Eu não vou lá, eu falei, não vou nessa entrevista. Porque eu já passei por uma situação dessa, uma situação onde eu dei uma palavra para uma pessoa, depois eu voltei atrás, dei a palavra para outra pessoa, no final eu fiquei no meio na corda bamba e só me estrepei, não tive nenhuma nem outra. Então assim, a partir desse dia, eu aprendi o quê? Se você deu a palavra, honra com a sua palavra, não volta atrás. Independente se a outra proposta é melhor que essa que você deu a palavra. Amém. Eu falei, amém, eu não vou na entrevista. Aí liguei pro rapaz, falei, Flávio, o nome dele, falou, Flávio, agradeço a oportunidade e tal, mas eu já comecei a trabalhar. Aí ele chegou e falou assim, pô, parabéns, né, sucesso aí, boa sorte pra você. Você tem alguém para indicar? Eu falei, eu acho que eu tenho uma pessoa para indicar. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, tá bom. Eu falei, mas como é que funciona? Tem fixo, é CLT e tal? Aí ele falou assim, eu vou abrir para você o jogo. Só que quando ele foi marcou a entrevista comigo, ele não abriu o jogo para mim de valores. O salário é tanto, comissão de tanto, benefício e tal. Ele falou, vem aqui para a gente conversar. E assim, eu estava tão assim nesse negócio assim, vou lá para conversar, vamos ver. Mas sempre quando falam para ir conversar, normalmente não era algo muito bom quando eu ia. Aí eu aceitei essa proposta, aí ele falou assim, então beleza, então faz o seguinte, fala pro rapaz que vai indicar, o salário é tanto, tem um benefício tal, trabalha de segunda a sexta, horário tal. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, Senhor, mano, o salário é praticamente quase o dobro do que eu ganho. Acredita? O salário é o dobro do que eu ganho, tinha benefício, comissão. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, mas amém. Na hora eu fiquei, vou ser sincero, mas na hora eu fiquei muito abalado, muito tripulado. Eu falei, Senhor, por que essas coisas acontecem? Pelo amor de Deus. Aí eu até falei com a minha esposa falou assim, não, vai lá na entrevista. Eu falei, não, já dei a palavra aqui. Estou trabalhando aqui, vou falar, não, vou sair, vou fazer um negócio, vou numa entrevista. Não, estou aqui. Aí passou tudo, aí aquilo me remoendo, né? Aí eu orei ao Senhor e falei, Senhor, por que aconteceu isso? A outra era justamente porque eu estava buscando, era o que eu queria inicialmente. Aí logo já veio o refrigério, né? Só que assim, o outro era um serviço para trabalhar externo, então não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Poderia trabalhar aos sábados também. Além disso, o que acontece? Era lá na Paulista, e não era aqui próximo, né, da onde eu moro e tal. E aí eu comecei a pesar essas coisas. Aí eu comecei a pesar, minha filha, porque minha filha é pequena, de 1 ano, ela está na creche. Eu trabalho aqui no Tatuapé agora. Aí eu comecei a pesar, não é o salário que eu quero, que eu gostaria de ganhar, não é, mas através da comissão que essa empresa dá, que era maior que a comissão de lá,
apesar do fixo de lá ser maior e dessa menor, eu falei, eu posso alcançar o mesmo valor do que o fixo de lá que eu estava buscando. Só é eu me dispor a trabalhar, não é verdade? E eu estou aqui do lado, se acontecer alguma coisa com a minha filha, dá tempo de eu sair correndo, 10 minutos eu estou lá na creche. Ou se minha mãe precisar, minha mãe fez uma cirurgia e tal. Aí eu comecei a pesar essas coisas. Aí eu falei, é verdade, Deus faz as coisas certas, né? A gente não entende, né? Muitas vezes eu trabalhasse lá na Paulista, se acontecer alguma coisa, ia demorar para chegar, estava na rua, sei lá onde, entendeu? Muitas vezes poderia ser um serviço que eu não ia me dar bem, que eu não gostava, ia entrar, ia ficar 2, 3 meses e ia sair. Então assim, Deus tem um propósito em todas as coisas, não é verdade? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Eu comecei a pensar isso, na questão de qualidade de vida, que é o que muitos buscam hoje e não tem condição. E hoje talvez eu tenha essa condição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então assim, irmãos, o que eu queria trazer para vocês é isso. Até em que ponto está a fé de vocês? A partir do momento que a gente começar a exercitar verdadeiramente a nossa fé nas pequenas coisas, nós poderemos mover grandes coisas. Porque a palavra de Deus fala o quê? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, fezinha na pequena coisa, naquele negocinho desse tamanho, você fala para a montanha, mova-se e jogue-se ao mar. Você consegue mover grandes coisas. Então, tenha fé nas pequenas para que as grandes sejam movidas. Amém? Irmãos, eu gostaria que você converse sua fronte, que você se autoanalisasse e pensasse assim, em que ponto está a minha fé? Até que ponto? Até onde vai a minha fé? Eu queria que você colocasse assim, diante de você também nesse momento alguma situação que está te deixando tribulado, alguma situação que você não está confortável, alguma situação onde você não tem mais fé, alguma situação onde vem abalar a tua fé quando essa situação aparece ou acontece, e que você venha colocar diante do Senhor neste momento, só você com Deus. A irmã Sema vai soltar um louvor neste momento, e que você venha assim refletir verdadeiramente, amém? Em nome de Jesus.
Eu louvo a Deus pela palavra de hoje. Deus falou profundamente, que a nossa fé seja mais acrescentada a cada dia, porque, como diz o nosso irmão evangelista Everaldo, depois que ele creu, buscou, aí sim pôs a fé em prática, bateu e a porta se abriu. A palavra fala: bate e a porta se abre, busca e encontra. Ele buscou e encontrou, porque a porta se abriu. Mas tinha que ter um propósito para essa porta se abrir. Ele tinha que se dispor. Ele orou a Deus, Deus ouviu a sua oração e conseguiu aquilo que almejava no seu coração. Eu louvo a Deus pela vida dele, que ele seja uma pessoa próspera, amém? Em nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu peço ao nosso pastor Daniel que venha fazer essa oração final e dê a nossa bênção apostólica em nome de Jesus Cristo, amém? Vamos orar juntos. Amém? Aqui na frente. Em nome de Jesus.